Opa, opa, salve meu querido torcedor do Palmeiras, tudo certo? Começando mais um Palmeiras em Campo aqui no YouTube, bastante bastidores, principalmente vamos falar de mercado da bola hoje, tanto para chegadas quanto para saídas, interesses em jogadores, propostas chegando por joias do Palmeiras, então te inscreve, deixa um like, um comentário, comenta aí de onde você acompanha o Verdão, que já ajuda demais o engajamento desse conteúdo, desse vídeo, né, ser entregue nesse mar de conteúdos aí que é o YouTube, beleza? Vambora, que a resenha tá começando e o papo promete aí bastante resenha pro lado alviverde. Bom, pessoal, vamos falar um pouco da partida de ontem, né? Um empate sem sal contra o Universitário e valeu a vaga, né? Mas o que realmente pegou fogo foi o que aconteceu, né? Fora das quatro linhas do Palmeiras. Alan, o volante polivalente, foi testado na função do Richard Rios e mesmo com algumas críticas da torcida, Abel Ferreira já mandou um recado. Alan não sai do grupo, Alan tá no projeto e Alan só sai se algum europeu for louco o suficiente para pagar os 100 milhões de euros, né, que é a multa rescisória do jogador, tá? Alan é um volante que chegou ao Palmeiras, né, na minha visão, não desempenhou o que se esperava, não conseguiu, né, ter aquela... Cara, ter o rendimento que o torcedor esperava. Essa é a verdade sobre o Alan, tá? E o técnico português, né, o Abel, já deixou claro que além de gostar do desempenho, usou o jogo como uma espécie de laboratório pra testar o jogador, né? Ele colocou ele na ponta no Mundial, foi espetacular, segundo o Abel Ferreira, queria ver se ele serve pra função, né, de volante ali, ou se tem que buscar alguém no mercado, né? Foi isso mais ou menos o que a Abel passou sobre o Alan, cara. E eu não considero o Alan um titular, tá? Acho um bom jogador pra ter no grupo, mas eu acho que ainda é pouco, né, para as pretensões do Palmeiras. Eu acho que deveria sim ir atrás de outro jogador. O empate realmente foi sensal, mas aí o time também não jogou necessariamente para vencer, né? Tinha construído um 4-0. Claro, a vitória seria importante, seria, né, para dar moral pro elenco, enfim, mas aí é aquela coisa, né? O Palmeiras realmente jogou para não se machucar, para não se desgastar, jogou em cima do resultado, conseguiu um empate, tá classificado, né, para as quartas de final da Copa Libertadores, né? Essa Libertadores, eu vou dizer bem sincero para vocês, não tá difícil do Palmeiras ganhar, cara. Tá bem aberto o caminho pro Verdão, tem grandes clubes, tem, mas eu acho que o Palmeiras tá bem forte nessa disputa. Mas, né, temos que aguardar novas informações sobre o que vai chegando aí devagarinho, sobre se o Alan vai continuar como titular, se realmente ele vai desempenhar, porque tinha, né, até sondagem em cima do jogador que acabaram não virando propósito. O Palmeiras acabou blindando o atleta, né, de uma possível ou eventual saída, tanto que Alan é um jogador que às vezes a gente até esquece que tá no elenco, né? Porque a gente não ouve falar muito dele como protagonismo, né? Mas é um cara que tá sempre ali e vai recebendo suas oportunidades com o Abel. Mas eu quero a tua opinião. Te serve o Alan? Gostou do que viu? Ou realmente tu acha que não é jogador pro Palmeiras? Comenta aí embaixo, porque agora vamos falar dos bastidores da chegada do Carlos Miguel ao Palmeiras, tá? Teve reforço, né? Chegou com a maior compra de um goleiro da história do Palmeiras, até no futebol brasileiro, se não a maior, uma das maiores. Ele é ex-Corinthians, foi contratado antes da hora por pura oportunidade de mercado, essa é a informação, no caso. Porque o Palmeiras ainda acredita que o Everton pode render mais um tempo, mas como teve essa oportunidade de mercado, já visando uma renovação de elenco, num Marcelo Lomba saindo, num Everton já fazendo 38 anos na próxima temporada, o Palmeiras acreditou que, né, que não poderia deixar passar a oportunidade, né, de trazer Carlos Miguel. Mas se achou que o jogador já teria, né, oportunidades, já ganharia sequência, já assumiria, né, a vaga de titular, errou feio, errou rude quem pensou isso, porque Abel foi direto na coletiva em tratar sobre o goleiro ao ser questionado, né, ele abriu aspas, aqui ninguém ganha camisa de presente, ele vai começar atrás, o Everton é ídolo, Lomba tá jogando, Carlos vai treinar e esperar, fecha aspas. Cara, achei até
Lógico, né, ele blindou já o Lomba e o próprio Everton, que é o titular, mas eu achei até um pouco rude ou grosseiro, né, da parte do Abel, né, ele poderia ter, na minha opinião, sido um pouco mais polido, dizer, não, o Carlos chegou agora, vamos dar uma olhada, né, no que o jogador pode desempenhar, de repente, um jogo com menos pressão, vou dar uma oportunidade pra gente ver ele em campo, né, cara, mas parece que ele já descartou o Carlos, né, de imediato, né, cara. Me pegou um pouco de surpresa as falas do Abel, até acreditava que ele não seria titular, até porque, como ele disse, o Everton é ídolo e tá jogando, né? Mas o Lomba, que já é carta fora do baralho, a gente já sabe que vai deixar o Palmeiras, por que não, né, dar umas oportunidades pro Carlos, ver do que ele vai ser capaz, ver como é que ele se sai em jogos, principalmente do Brasileiro, um jogo que o Palmeiras, né, esteja melhor classificado, um jogo, digamos assim, mais tranquilo, por que não, né? Por que já, digamos assim, entre aspas, barrar o jogador que é recém chegou? Porque de repente isso chega no ouvido do jogador de uma outra forma, né? Pô, cheguei aqui, o cara já tá dizendo que nem vai me usar. Aí, pô, já cria aquele desânimo instantâneo no goleiro, né? Eu sei que ele quis blindar ali, blindar, né, o Everton e o Lomba, mas eu acho que ele pegou um pouco pesado na declaração, acho que foi um pouco, usou força desnecessária ali nas falas, né? Poderia ter sido um pouco menos polido, um pouco mais convidativo, digamos assim. Ele poderia ter dito que, cara, ele vai jogar daqui a pouquinho, né? Vamos dar uma olhada, temos que analisar. Não, acho que ele foi muito seco na resposta e, na minha visão, não pegou bem, tá? Porque a ideia era ter só pra 2026 um novo goleiro, enfim, mas acabou que a gestão preferiu dar uma antecipada, e aí se vai jogar agora é outra história. Eu espero que sim, gosto muito do Everton, mas a gente precisa, né, já pensar numa renovação, né, de ciclo, né? O Palmeiras que vem se renovando, o Everton ainda pode render bastante pelo Palmeiras, até não estou bancando Carlos Miguel como titular. Acredito que o titular do Palmeiras seja sendo o Everton, mas como foi uma contratação cara, né, um goleiro que chega com status pelo menos, eu acho que seria interessante, né, dar uma oportunidade pra gente ver do que ele é capaz. Mas e tu? Concorda com o Abel? Discorda? Acha que ele pegou pesado, digamos assim, na sua declaração? Comenta aí pra nós, porque vamos falar de interesse europeu em jogador do Palmeiras. Isso, tem jovem que a todo dia surge um novo interessado nele, tá? Porque enquanto alguns chegam, né, como é o caso do Carlos Miguel, outros podem estar já com o pensamento na Europa. E é o caso do Benedetti, zagueiro de 19 anos, já está sendo monitorado pelo Olympiacos da Grécia, né? Mas não é só o Olympiacos que tem interesse no jogador. Segundo o Diário Sport, Barcelona, Arsenal e Napoli também, né, estão de olho no jovem defensor do Palmeiras, né? E quando a gente vê um forte assédio de não só um clube, de diversos clubes em cima do mesmo jogador, a gente pode começar a pensar, né, que sim, tem algo por trás, que pode ter algo acontecendo, aí não se sabe se é staff oferecendo o jogador, se é simplesmente a força da base do Palmeiras, que hoje, né, cara, se não é a base mais valorizada do mundo, da América, com certeza, todo mundo quer os jogadores do Palmeiras. Pega o exemplo do Benedetti, cara, ele praticamente nem jogou com o grupo principal e já estão se especulando em 10 milhões de euros pelo jogador. Proposta essa que, se na minha opinião chegar, tem que vender, né? Porque a gente sabe que o Abel não vai utilizá-lo, assim como foi com o Vitor Reis, que foi utilizado um tempo, aí voltou os jogadores que o Abel prefere, né? Ele acabou, digamos assim, barrando o jogador e ele foi seguir carreira na Europa. Então, acho que se chegar uma proposta nesses moldes, nesses valores, né, eu acho que deveria vender, sendo o Olympiacos o mais novo interessado, que deve chegar uma proposta até o fim da janela de transferências pelo jogador. Não sei se vai sair por empréstimo, se vai realmente sair, mas sondagens tem e é um sinal de que a base continua a todo vapor, produzindo jogadores e fazendo a máquina alviverde girar e girar cada vez mais. Eu quero a tua opinião. Venderia o Benedetti? Seguraria? Comenta aí pra nós, porque agora vamos falar de chegadas, reforços que podem chegar ao Palmeiras, tá? E tem novela que insiste em voltar aos 45 do segundo tempo.
Andreas Pereira, meia do Fulham, está assim no radar do Verdão e tem negociação acontecendo em sigilo. Dessa vez, né, o valor que antes era de 18 milhões de euros, né, que não se chegou a um acordo com o Fulham, pode ter baixado cerca de 12 a 14 milhões. Lá em janeiro era um pouco mais salgado e a negociação não foi pra frente. O que mudou? De lá pra cá o jogador perdeu o protagonismo na equipe inglesa, não é mais titular, e a pergunta que fica, será que vale o investimento? Será que o jogador não está muito em baixa? Ou será que o Palmeiras vai mesmo deixar pra janeiro de 2026, porque a informação de ontem era essa, que poderia ter negócio, mas seria pro ano que vem. Mas a verdade é que a gente já investiu bastante em reforços esse ano, né? Cerca de 600 milhões, né? Só nessa temporada, e parece que o clube agora quer dar uma respirada. Mas tem ainda essa negociação que ocorre, digamos assim, em sigilo, em segundo plano, de forma mais silenciosa. Tanto que a Abel já testou o Alan ontem. Então, cara, eu acredito que não vai vir o Andreas Pereira, pelo menos não por enquanto, mas se sabe que representantes de ambas as partes já sentaram para conversar, tanto do Palmeiras quanto, né, do atleta e quem gere a carreira do jogador. Então, cara, 12 milhões eu acho que é um valor alto, bem alto inclusive, mas é um jogador que está jogando, né, na liga mais competitiva do mundo, que é a Premier League. É um jogador que já se sabe que é bom jogador, então eu acho um bom reforço, tá? Mas não acredito que chegue agora, eu acho que o Palmeiras não irá trazer mais nenhum reforço na atual temporada. Quero a tua opinião. Traria Andreas Pereira por 12 ou 14 milhões de euros? Comenta aí, porque a tua opinião é sempre importante. Por hoje vamos chegando ao fim, um forte abraço, a qualquer momento a gente está de volta com novas informações do Palmeiras, a gente se vê, valeu, falou!